Oi, gente, tudo bem com vocês? Tatiana Souza aqui e hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês falando um pouco sobre a construção do planeta em si e como o ser humano foi feito. Só que eu vou usar como base dois livros que eu gosto muito de ler e que falam um pouco disso. Que é, como eu já disse para vocês, né, de Dolores Cannon, que eu sou apaixonada, eu sou perdidamente apaixonada pelos escritos dela. E ela tem um livro baseado, né, num pouco dessa teoria, vamos dizer, de como foi feito o ser humano, de como foi feita a construção do planeta. E também gosto muito de ler os escritos de Zecharia Sitchin, que também fala um pouco sobre o ser humano, os deuses astronautas, essas coisas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês primeiro o livro e depois nós vamos começar a falar um pouco sobre isso. Então, o livro da Dolores é este, ó. Chama Os Guardiões do Jardim. E o livro que eu li, que eu ainda estava tirando a referência disso também, do Zecharia Sitchin, é esse daqui, ó. O 12º Planeta. Então, eu vou falar, tudo que eu vou falar aqui hoje é baseado nesses livros, não é nada da minha cabeça, nada do meu achismo. É óbvio que a gente tem a nossa opinião pessoal, mas hoje eu vou falar baseado no que eu li nesses livros. Então, bora lá, vamos começar um pouquinho a falar sobre isso. Bom, eu fui uma pessoa que nasceu, bem dizer, em berço evangélico no Brasil, né? A minha mãe era evangélica, muito religiosa. Então, eu também sempre tive aquela visão de criação do humano, de Deus, baseado no que a religião conta pra gente, né? Que Deus fez lá o homenzinho do barro, soprou nas narinas dele e deu lá uma alma vivente para ele. Então a gente passa a vida aprendendo isto dentro da igreja ali, né? Naquele conceito religioso, e você não pode questionar, você não pode ter dúvidas, porque a Bíblia é inquestionável, a Bíblia é irrefutável. Mas hoje, assim, no meu ver, a Bíblia realmente é um livro de história muito bom. Ela é passada e também tem muita coisa para a atualidade. Ela foi muito mexida mesmo, acredito eu. Na minha opinião, ela foi muito mexida. Mas ainda assim tem muitas coisas boas que a gente se aproveita ali dentro. Então eu gosto sempre de unir um pouquinho de cada coisa. Bíblia, estudos fora da Bíblia, outro viés histórico. Acompanho muito também hoje Mauro Biglino, que é um tradutor. Ele é principalmente tradutor bíblico, tradutor hebraico, sem viés religioso. Então ele também tem ótimos estudos sobre o hebraico antigo e ele fala muito sobre a Bíblia. Eu vejo só alguns vídeos dele, eu vejo explicações que ele dá sobre algumas contradições que ele encontra dentro da Bíblia. Mas enfim, vamos começar aqui a falar um pouco do que eu aprendi, do que eu tenho lido e do que eu tenho pensado muito sobre esses livros. Bom, no livro da Dolores, Os Guardiões do Jardim, é dito lá para ela, né, que quando um planeta estava pronto para ser habitado ou para ser semeado, como eles falavam, né? Porque eles falam que o planeta Terra foi escolhido para ser uma semeadura, como se fosse realmente um jardim. Por isso que o título é Os Guardiões do Jardim. Porque o planeta Terra, assim que ele teve lá, ele resfriou, ele já estava pronto para ser semeado. Esses seres desciam até aqui, vinham até aqui, a Terra, verificavam temperatura, verificavam a atmosfera, verificavam a água, verificavam tudo para ver se o planeta já estava pronto para ser semeado, se o planeta já comportava vidas, né? Vidas tanto marinhas, tanto vegetais. Então eles vinham aqui e faziam essa verificação. E quando eles achavam que o planeta já estava em ponto de ser semeado, eles jogavam no ar, vamos dizer, alguma coisa que ia ajudar o planeta a semear. Tipo, jogavam tipo um pó, alguma coisa assim,
para o planeta começar a absorver aquilo, para poder depois eles trazerem de fora do planeta tanto a vida marinha quanto a vida vegetal. Então, muitas coisas que tem hoje no planeta não são do planeta, vieram de fora. Algumas coisas realmente foi da evolução da Terra, nasceram aqui, alguns animais, alguns vegetais, mas a maioria veio de fora. Eles traziam até aqui, né, e plantavam aqui. E passaram assim por eras, trazendo só vida animal e vida vegetal, né? Tanto vida marinha, quanto vida animal terrestre e quanto vegetais, árvores, flores, essas coisas. E com o passar do tempo, eles voltavam aqui e observavam como que estavam se desenvolvendo isso. Se já estava pronto para ter vidas mais inteligentes, vamos dizer assim, né? Ou se ainda eles tinham que mexer mais em algumas coisas. E assim foi por um longo tempo, por eras, assim, vamos dizer. Quando eles perceberam que já dava para ter um outro tipo de vida animal, vamos dizer assim, um pouco diferente dos que já tinham, répteis, essas coisas, um ser animal um pouco mais inteligente, que algumas pessoas dizem que é macaco, outras pessoas dizem que é só um bípede, tem até o filme lá da Lucy, né? Um ser daquele. Eles trouxeram eles para cá e deixaram eles aqui. E eles vinham, voltavam para ver como estavam sendo a evolução desses seres, dessas almas viventes que eles traziam para cá. E eles voltavam de tempo em tempo para ver como eles tinham se adaptado na Terra, como que estava sendo a evolução deles na Terra, porque a partir do momento que eles eram colocados na Terra, eles iam ter que conviver aqui com a atmosfera, com a água, com tudo o que acontecia aqui na atmosfera terrestre. Então eles tinham que se adaptar. E a adaptação deles também envolvia a transformação, a evolução. Então eles estavam sempre vindo. É como se eles fossem o observador do jardim, né? Eles semeavam o planeta e vinham de tempos em tempos dar uma olhada nisso. Com o passar do tempo, eles perceberam que a evolução estava muito lenta. A evolução por si só, a evolução original, a evolução própria do planeta, sem mexer nela, sem ninguém colocar a mão. É um nascimento próprio da Terra. Entendeu? Então, eles vinham nesse tempo e perceberam que a evolução estava um pouco lenta. Aí eles, entre si, né, faziam tipo reuniões, né, reuniões de hierarquias, porque eles tinham hierarquias, pessoas que semeavam, pessoas que vigiavam, seres que traziam outros de fora, cada um tinha o seu papel. Então, quando eles faziam esse tipo de conselho, e ficavam aqui tentando ver o que tinha ido para frente, o que não tinha ido, o que tinha evoluído e o que não tinha, eles tinham algumas ideias. E em uma dessas ideias, eles resolveram mexer nesse ser que era bípede e colocar um pouco do DNA deles, porque era um experimento. Tudo o que acontecia aqui na Terra era um experimento. Então, como entraram nesse consenso e pegaram aquele ser que era bípede, eu imagino assim, aquela Lucy do filme, aquela macaquinha, e modificaram ela geneticamente. Colocavam lá o DNA tipo de uma raça ou de outra raça extraterrestre e deixavam aquele ser aqui para se misturar com a atmosfera e para ver como eles iam se desenvolver. E sempre estavam fazendo isso, né? De tempos em tempos, eles voltavam aqui e viam como estava o decorrer, o andar do experimento. A Terra realmente era um laboratório, vamos dizer assim. É uma coisa muito chata de se dizer, mas é verdade, era um experimento de várias raças, de várias espécies diferentes. Então, eles voltavam de tempo em tempo para ver como estava acontecendo esta evolução. Por vezes, eles achavam que estava muito lenta, e quando estava muito lenta, eles de novo mexiam geneticamente naquele ser para que ele se desenvolvesse mais rápido. Só que essa mexida que eles davam nesse ser era muito tempo depois, tipo, milhares de anos depois. Eles deixavam para ver como ia evoluir. E como a evolução era muito lenta, eles vinham e mexiam de novo. Aí passava mais muito tempo,
Eles voltavam e mexiam de novo. Tanto que se a gente pega a história mesmo da ciência, né, falando da evolução, da teoria lá de Darwin, o ser humano demorou para passar de um para outro, até chegar no Homo sapiens. Então demorou, né? Então eles vinham e mexiam no gene desse ser bípede para ver como que ele ia reagir. Só que com o passar do tempo, eles estavam demorando muito essa evolução, né? E a Terra não tinha assim um dono, vamos dizer, não era dono, ninguém tinha, era de várias espécies. Todos eles vinham e faziam um certo tipo de experimento. Então não tinha assim, olha, a Terra é de tal planeta é responsável pela Terra. Não, era de todo mundo. Só que tinham leis, né? Tinham acordos, nada assim na bagunça também. Mas vinha um, falava, também quero fazer parte do projeto, também quero deixar meu DNA. Vinha outro, e vinha outro, e assim eles iam fazendo esse experimento. Só que daí houve um grande problema no livro dos Guardiões de Jardim, da Dolores Cannon. Diz que teve um grande problema, que um meteorito vindo de um outro orbe, se desprendeu de um orbe, soltou-se no cosmos, aí no universo, e se chocou com a Terra. Isso bilhões de anos atrás. E com esse choque que ele teve com a Terra, que ele caiu na Terra, ele trouxe um certo tipo de micro-organismo vindo desse outro orbe, de onde ele se desprendeu, e contaminou a Terra. Então, esse meteorito trouxe com ele um micro-organismo diferente. E aquele micro-organismo infectou tudo que tinha aqui na Terra, principalmente os seres bípedes que estavam sendo testados para ver se ia chegar no humano ou não. E esse meteorito trouxe as doenças. Então, esses seres começaram, esses bípedes começaram a ficar doentes, né? Aí eles tinham apenas uma decisão: ou eles terminavam o experimento e começava tudo do zero, eles queriam acabar com tudo, tudo mesmo, até plantas, animais, tudo. Ou eles deixavam para ver no que ia acontecer. Mas eles falam que a ideia do planeta Terra era para ser perfeito, não era para ser do jeito que é hoje. Era para ser um jardim muito bonito, tipo, um experimento muito bom. Porque eles queriam experimentar como era viver nessa 3D, né? Que naquele tempo ainda nem era tão grande assim a densidade da Terra. Mas eles estavam fazendo experimento para ver que tipo de avatar, vamos dizer assim, de receptáculo, aguentaria receber uma centelha divina com uma consciência um pouco maior para ter um experimento aqui. Então, é isso que diz no livro. E esse meteorito trouxe doença para o planeta. Ou eles destruíam tudo e começavam do zero, acabava com todo o experimento e começava do zero, ou eles deixavam para ver como que isso evoluía por si só. E a escolha foi deixar evoluir por si só, para ver como que isso com o tempo ia decorrer. Então, eles falam basicamente isso, né? Que foi assim que o ser humano foi semeado aqui na Terra, tanto o ser humano quanto os animais, tanto os marinhos quanto os terrestres, e eles voltavam de tempo em tempo para ver isso. Isso foi só uma parte do que eu li no livro da Dolores Cannon. Só que como eu também estava estudando os livros de Zachary Sitchin ao mesmo tempo, eu comecei a fazer algumas associações. Então, o livro do Zachary Sitchin diz que o ser humano foi modificado, vamos dizer assim, pelos seres que vieram do céu, que eram os Anunnakis, né? Os Anunnakis não têm nenhuma ligação no livro da Dolores Cannon, mas eu faço essa associação porque eu entendo do livro da Dolores que com tempos em tempos eles iam fazendo essa modificação até que chegou no Homo sapiens sapiens, que somos nós hoje, né? Mas o livro do 12º planeta conta, né, que esses seres vieram do céu, os Anunnakis, que significa vindos do céu, literalmente. Eles estavam com um problema lá no planeta deles, atmosférico, e precisavam de um metal precioso, que na Terra, por acaso, tinha muito. E eles acabaram vindo para cá para minerar a Terra, né, atrás de ouro. E nessa mineração eles trouxeram muitos trabalhadores Anunnakis, os Igigis,
que eram os Nephilim, gigantes, como vocês querem dizer, né? Porque eles eram seres muito grandes, muito altos, e vieram para cá atrás disso. No começo veio o governante supremo do planeta deles, que se diz que era um planeta Nibiru, era o rei ou o deus Anu, que era o deus supremo lá, e enviou um povo aqui, esse pessoal, para vir procurar ouro. E no meio deles veio os dois filhos dele, que eram o Enki e o Enlil, que eram filho do mesmo pai, mas não eram filho da mesma mãe. E os dois estavam aqui também e vieram para ajudar nessa empreitada aí da busca pelo mineral precioso, que é o ouro, entre outros também, que todo mundo hoje, até hoje, brigam por causa disso, né? Ouro, prata, essas coisas que tem muito valor mesmo, que não é só o valor financeiro. Então eles vieram para cá para isso, para mineração. E só que chegando aqui, eles tiveram um grave problema com os trabalhadores dele. Porque eles não queriam mais trabalhar. Tipo assim, nós somos iguais a eles, tipo, nós também viemos de outro planeta, nós também somos Anunnakis, nós também somos semelhantes a eles, por que só nós temos que ficar trabalhando enquanto eles ficam aí gozando a vida, vamos dizer assim, né? E eles entraram numa rebelião, dizendo que não queriam mais trabalhar e que queriam que eles tomassem um certo tipo de providência. Então, os dois irmãos e mais uma irmã, né, que eram três, eles vieram, né, os irmãos Enki, Enlil e Ninunzarg, que era o nome da irmã. E eles entraram em reunião e o Enki olhou para os seus irmãos e disse assim, olha, aqui no planeta existe um ser bípede, eles vivem em dois pés, eles têm mãos, eles têm uma postura ereta, então dá pra gente modificar eles geneticamente e fazer eles de trabalhadores. E entraram ali nessa reunião, um queria, o outro não queria, o Enki queria, o Enlil não queria, e ficaram nesse impasse. Mas como os trabalhadores, os Igigis, que vieram com eles de Nibiru, não queriam trabalhar mais, o Enlil acabou aceitando que o experimento fosse feito nesse ser que já existia na Terra, para ver no que ia dar. Se realmente eles iam conseguir fazer essa modificação genética nesse ser que já existia. Só que o Enlil disse assim, tá, a gente faz eles, mas a gente não dota eles de tanta inteligência ou tanta sabedoria. A gente só dá lá um pouquinho mais do que eles já têm para ver se eles são capazes de trabalhar. E assim foi. Como a irmã, ela era geneticista, trabalhava, né, com isso, eles tinham alto conhecimento em genética, eles tinham muita tecnologia, eles eram altamente tecnológicos. Então, juntou o Enki e a irmã Ninuzarg e foram fazer essa modificação. Foram lá pegar uma fêmea, tiraram o óvulo dela, fizeram todo o experimento, colocaram a genética Anunnaki neles, tiraram uma parte do DNA Anunnaki, tanto do Enlil quanto da irmã, e colocaram no óvulo da primata, da fêmea bípede. E esperaram que esse serzinho nascesse para ver como que ele ia se desenvolver. Mas disse que no primeiro experimento não deu certo. Então, eles pegaram novamente outro e foram fazendo essas modificações. Tanto que diz que chegou um tempo em que eles perceberam que alguma coisa estava errada, porque nascia, mas eles não se desenvolviam, não abriam os dedos. Foram muitas tentativas, não foi uma primeira tentativa e pronto, já conseguiu fazer o ser humano. Então eles tiveram a ideia de fazer esse embrião, uma incubadora, e colocar na irmã do Enki, na Ninunzarg. Ela falou, não, então nós vamos fazer, eu pego o gene do primata, um gene nosso de novo, que era do Enki e dela, porque o Enlil nunca queria participar. Ele sempre foi contra a humanidade, então ele não queria participar. Ele aceitou a ideia, mas não queria participar. Era sempre Enki e a Ninunzarg que usava o gene deles e fazia ali aquela modificação genética e dessa vez colocaram nela, segundo o que eu leio, gente, segundo o que eu estudo. E ela gerou ali aquele ser por 9 meses e percebeu que quando nasceu, ele nasceu mais inteligente, tinha mais movimentos, as mãos eram mais abertas, eles conseguiam se comunicar, não falava abertamente, mas emitiam sons. Então, pro Enlil estava ótimo, porque era um ser assim, não era muito inteligente, mas dava para trabalhar. Então, eles pegaram de novo
várias mulheres Anunnakis, inclusive esposas dos próprios dois irmãos ali, e fizeram outras modificações, colocaram nela e assim foram criando mais seres humanos para poder trabalhar para eles. Até que chega lá num tempo em que o ser humano realmente se desenvolveu mais e já dava para começar a trabalhar. Aí já junta, assim, já entra naquela história da Bíblia, né? Que fala de Adão e de Eva, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que nesse livro diz que a imagem e semelhança era, né, da família Anunnaki, que estavam precisando de trabalhadores para a mineração e resolveram fazer esse experimento. Aí juntando, voltando lá, eles já pegaram um experimento em andamento, lembra no livro da Dolores que falam que outros seres, sem ser os Anunnakis, já estavam fazendo experimento, só que de tempos em tempos, não era coisa rápida. Os primeiros seres que vieram aqui, antes dos Anunnaki, faziam experimentos leves para ver como que ia acontecer. Era tudo devagar, para ver como que eles iam se desenvolver naturalmente aqui na Terra. Só que com a chegada desses Anunnaki, segundo o livro de Zachary Sitchin, eles queriam trabalhadores e queriam que fosse uma coisa mais rápida. Então eles estavam sempre modificando esse ser que já existia aqui na Terra. Como a Terra não tinha um único dono, então era isso, vinha quem queria, fazia experimento quem queria. Também já li um outro viés, já vi alguns estudos sobre esse assunto, dizendo que talvez os Anunnakis tenham sido convidados por esses outros seres para ajudar na modificação genética, porque eles eram grandes geneticistas, né? Então, pode ser que eles tenham sido convidados para ajudar nessa modificação genética em troca do ouro, porque ninguém faz nada de graça para ninguém, né? Mas no livro do Zachary Sitchin diz que não, que eles vieram procurando ouro e quiseram fazer um trabalhador para minerar esse ouro. E nisso nasceu o ser humano. Então, o ser humano é cria de mais de 72 espécies de seres extraterrestres e mais os Anunnakis, que foram os últimos que transformaram os homens da caverna lá, como a gente queira dizer, no Homem Sapiens, que é o que a gente é hoje. Então, é por isso que nós temos pessoas brancas, pessoas negras, porque são várias misturas de seres diferentes. Os Anunnakis eram mais escuros, diz que eles tinham a pele mais escura, eles eram seres muito altos. Então, eles foram a principal genética que modificou mais o corpo, né, desse ser bípede e que se transformou no que nós somos hoje. E agora, voltando para o livro dos Guardiões do Jardim, tem uma parte que o livro fala assim, que nós temos muitas modificações, que nós humanos, nosso corpo humano tem muitas modificações, que foram várias espécies, que o ser humano no início do experimento tinha várias cores, várias cores, a gente chegou a ser roxo, o ser humano já chegou a ser amarelado, a pele do ser humano já chegou a ser mais amarronzada, porque eram muitos experimentos. E o salto do experimento foi quando esses Anunnakis vieram para a Terra e transformaram a genética mais rápido. Tanto que no livro do Zachary Sitchin fala mesmo daquele elo perdido que os cientistas não conseguem encontrar, que foi pulando de ser humano para ser humano, de repente chegou o nome, sabe? Mas foi muito rápido, né? Então, foi essa transformação que teve através dos Anunnakis no gene do ser humano. E por que eles queriam? Eles queriam para fazer trabalhadores. Aí depois vai acontecer tudo aquele negócio que conta na Bíblia, que Adão e Eva, que Eva comeu a maçã, que no livro do Zachary fala que não era uma maçã, que foi o Enki que veio falar para Eva que ela não precisava adorar o Enlil, né? Porque o Enlil, ele era muito cruel, ele não gostava de seres humanos, ele sempre foi contra isso, ele só aceitou porque ele precisava de trabalhadores. E que o Enki era mais amável com a humanidade, mas também tinham lá os seus defeitos, que os deuses não eram nada perfeito. E eles eram chamados de deuses porque eles tinham muita tecnologia. Então chega ali um ser
altamente tecnológico perto de uma outra criatura que acabou de ser criada, ela vai achar o quê? Que ele é Deus. Hoje, no tempo de hoje, 2025, se a gente pega um iPhone, qualquer tecnologia que nós tenhamos hoje, não precisa nem para muito longe, vamos para 1920 e mostra lá um telefone para eles. Eles vão falar o quê? Deus, né? Ou, nossa, que isso? Coisa do diabo, que é tudo assim hoje em dia. Então agora você imagina um ser acabado de criar perto de seres altamente tecnológicos, com eras e eras de idade de existência, com muita sabedoria, porque isso eles têm. E eles vão falar que é Deus, né? Então, os livros falam que o ser humano foi feito assim. E a gente tem mais de 72 raças alienígenas que foram fazendo esse experimento. No livro dos Guardiões do Jardim, diz que isso aqui não era para ser do jeito que é. Era para ser um experimento muito bom, muito bonito. Mas com a chegada de alguns que, para mim, no meu entendimento, são esses Anunnaki, tudo se modificou. Já tinha se modificado com a caída do meteorito, que trouxe doença para esses seres. Aqueles mais da caverna, os primeiros humanos, né? Então, eles não quiseram desfazer o experimento, deixaram, e depois chegaram a esses outros vindo do céu, que também eram extraterrestres, os Anunnakis, e acabaram de fazer a modificação de uma forma mais rápida para que eles pudessem obter vantagem e trabalhadores para eles. Fala também no livro que, tanto que a gente hoje em dia pode perceber que algumas pessoas nascem com manchas muito roxas, nascem com aquelas manchas que a gente tem na pele, geralmente, que tem pelos, crianças que nascem com um braço a mais. É tudo resquício de DNA antigo dos primeiros seres humanos que ainda existe na cadeia de DNA. Gente, isso que eu estou dizendo está no livro, não sou eu que estou falando, eu não estudo genética. Eu sei que para nascer alguma coisa na pele da gente tem que existir alguma genética, não tem? Então, é o que diz nos livros. Se vocês tiverem curiosidades, leiam os livros. Os Guardiões do Jardim, de Dolores Cannon, o 12º Planeta, de Zacarias Sitchin. Tanto que o Zacarias Sitchin tem vários outros livros que falam sobre os deuses astronautas, sobre a guerra dos deuses e dos homens. É só a gente começar a ler um pouquinho, né? E também se complementa com algumas partes da Bíblia, porque eu acho que a Bíblia é um bom livro, sim, para se ler, mas não olhando naquele viés religioso que a gente olha, que é o único Deus, que eu sou Deus todo poderoso, soberano. Isso para mim é o tal do Enlil, que não gostava dos seres humanos e depois foi obrigado a engolir os seres humanos. Tipo assim, já que estão aqui, né, que me obedeça. Eu espero que não fique tão complicado de entender, porque a minha cabeça divaga um pouco, sabe? Eu tenho assim, eu tenho esse leve problema de que eu vou juntando um livro aqui, um livro ali, outro livro ali, e de repente eu tô falando tudo ao mesmo tempo. Então eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco sobre isso, né? De onde veio a nossa genética humana. Eu estou falando do nosso corpo humano, não estou falando da nossa essência, não estou falando do que habita dentro do nosso corpo. O que habita dentro do nosso corpo é outra coisa. O que pilota o nosso corpo é outra coisa. Isso talvez a gente fale num outro vídeo. Mas eu estou falando do corpo humano, disso que a gente tem hoje. Porque a gente tem diferença de cor de pele, porque a gente tem diferença de textura de cabelos, e tantas diferenças que o ser humano tem. Quais são as teorias desses livros, né? Explicando a natureza do ser humano e de porquê desse elo perdido que a ciência nunca conseguiu encontrar, foi por causa das modificações genéticas. Então é isso, eu acho que a gente tem que parar de ficar julgando as pessoas, né, pela cor de pele, pela estrutura do cabelo, pelo tamanho, porque nós viemos todos da mesma genética. Só foram sendo assim modificadas ao longo do tempo, mas tudo começou ali junto e misturado, e muitas e muitos e muitos experimentos, a gente é o que nós somos hoje. Espero que vocês entendam. Eu quis trazer isso aqui porque é uma coisa que eu fiquei muito curiosa. Ao longo da minha vida eu sempre fui muito curiosa
para saber como que o ser humano chegou no que chegou. E eu encontrei esses livros e essa é a teoria desses livros, né? Agora, se é verdade ou se não é, a gente não estava lá. E se a gente estava lá junto, que existe uma teoria aí que a gente também estava lá, que a nossa essência estava lá e que a gente também aceitou esse experimento, mas isso é coisa para um outro vídeo, como eu disse. A gente não, se a gente estava lá, a gente não se lembra, né? Porque aqui a gente tem pouca consciência, pouca memória de onde a gente veio, do que a gente é, e a gente não se lembra. Mas essa é a explicação desses livros para como foi feito o Avatar humano. Eu espero, assim, que vocês tenham entendido de coração mesmo, que vocês tenham entendido o que eu quis passar. Mas é isso, pessoal. Já fico por aqui. Quando eu tiver assim, uma nova ideia, eu volto aqui para fazer um outro vídeo. Talvez para falar um pouquinho da nossa essência humana. Ou de alguma outra coisa que seja interessante para falar sobre o nosso corpo humano. Tá bem? Obrigada, espero que vocês tenham gostado e até mais.